Bom, nós vamos iniciar hoje vitaminas, né? Então, vitaminas, elas, o próprio nome já está dizendo, aminas vitais, né? Então, são aminas, são componentes que têm na sua estrutura moléculas aminas, que a gente chama de amina, porque tem nitrogênio na sua estrutura, né? São estruturas semelhantes à composição dos aminoácidos, porque eles têm aminas também, os aminoácidos têm ácido e aminas. E as vitaminas têm componentes aminas, mas não tem o componente ácido. Então, esse componente que faz parte da estrutura das vitaminas, além das aminas, também podem ser estruturas fenólicas, pode ser cadeia carbonatada com carbono e hidrogênio só ramificada, simples, e o que vai dar diferença aí nos diferentes tipos de vitaminas que fazem parte do nosso organismo e da dieta, né? Então, aminas vitais. Então, são substâncias que têm uma importância vital para o nosso organismo. Então, a deficiência, né, de algumas vitaminas podem causar até a morte, e tem alguns casos de intoxicação, que é muito raro, mas podem também levar à morte, tá? Então, o mais comum é a gente ouvir casos de deficiência, né? No caso de nutrição severa, e acabar levando à morte do indivíduo, tá? Mas também não é uma coisa muito comum em determinados grupos de indivíduos, de crianças, sob desnutrição, ou mesmo pessoas que têm distúrbios, né, nutricionais como anorexia, e outros casos graves de absorção intestinal diminuída de nutrientes, pode, então, ocasionar. Mas no indivíduo, de uma forma geral, com a alimentação que nós temos, a gente pode apresentar deficiência, mas não num quadro que vai levar a um dano mais sério como a morte, tá? Então, essas vitaminas, elas são derivadas, elas podem ser obtidas a partir dos aminoácidos, são os aminoácidos que vão doar seus componentes amina para formação ou síntese de vitaminas endógenas. Então, olha só, a maioria das vitaminas a gente precisa obter da alimentação, quase 100% obter da alimentação. Mas não é porque nós não produzimos, mas porque a nossa produção endógena é muito pequena, tá? Então, mesmo que a quantidade de vitaminas que precisamos da dieta, elas são extremamente pequenas também, em miligramas, micrograma, já essa quantidade se ela não for obtida, ela pode causar transtorno, tá? Embora elas estejam presentes em pequena quantidade nos alimentos, a gente precisa de uma pequena quantidade para cobrir a nossa necessidade, e mesmo assim, essa pequena necessidade, ela é vital se não for obtida, certo? Então, aí vem a importância das vitaminas e a importância das proteínas, ou seja, dos aminoácidos provenientes das proteínas na síntese das vitaminas que nós produzimos endogenamente. Embora elas não sejam suficientes para cobrir a necessidade, a gente precisa receber da dieta, elas também, os aminoácidos têm esse papel importante em formar compostos não proteicos, aminoácidos não proteicos, né? Então, são aminoácidos que vão formar componentes aminas não proteicos, tá? Bem, as vitaminas, elas são, então, consideradas componentes ou compostos orgânicos presentes naturalmente nos alimentos, em quantidades bem pequenininhas, tá? Elas diferem muito em relação à quantidade em alimentos, mas elas são essenciais para o metabolismo normal, né,
e para a gente desempenhar nossas funções fisiológicas adequadas. Quando eu falo para vocês que as vitaminas é importante para o funcionamento do corpo, para manter o corpo saudável, as funções nossas fisiológicas em harmonia, acontecendo de forma adequada, é porque essas vitaminas, elas fazem parte, principalmente, do nosso metabolismo, ou seja, é, da transformação de substâncias para o nosso corpo. Todo mundo entende o que é metabolismo? Alguém pode me dar uma definição do que é metabolismo? Já ouviu falar sobre isso? Porque isso, esse termo, né, para gente, né, da área da saúde, da área, pelo menos, da médica, nutrição, ela é fundamental, bioquímica, né, para entender como é que os nutrientes são utilizados pelas células. Alguém pode me definir o que é metabolismo? É, metabolismo, se eu não me Uhum, engano, é a atividade que o seu corpo faz para manter ele em constante renovação. Se você tem um metabolismo rápido, a renovação do seu uhum, corpo é mais rápida, portanto, você não tem efeitos colaterais de uma renovação lenta, como por exemplo, engordar. Aí você uhum. precisa dos nutrientes para manter o seu metabolismo ativo. Beleza. Então você falou assim, qual que é a importância desse metabolismo para o nosso corpo, né? Para regular, por exemplo, o funcionamento dele. Beleza. Mas se a gente falar o que significa metabolismo, a gente divide esse metabolismo. Na verdade, ele está relacionado a processos de transformação. Então, o metabolismo, lá envolve processos, né, ou reações orgânicas de transformação. Então, o que é essa transformação? São transformações, sobretudo, dos nutrientes que a gente recebe da alimentação para desempenhar funções no nosso organismo. Então, essas transformações dos nutrientes, ela, ela pode acontecer de duas formas. Numa via que a gente chama de catabolismo, e se refere a pegar esses nutrientes que vêm na dieta, degradar, quebrar e tirar a energia dele, certo? Para produzir ATP. E a outra se refere ao anabolismo, que significa pegar esses nutrientes que a gente recebeu da dieta e fazer com que esses nutrientes, né, sejam transformados em moléculas grandes, em moléculas maiores, que vão fazer parte da estrutura do nosso corpo, ou então desempenhar funções fisiológicas importantes. Então, vamos trocar isso em miúdos. Se eu falo, por exemplo, que nutrientes que o corpo, que as nossas células de cada tecido, se eu pensar numa célula do sistema nervoso, se eu pensar numa célula muscular, se eu pensar numa célula do músculo esquelético, do músculo cardíaco, se eu pensar numa célula renal, se eu pensar numa célula do intestino, os eritrócitos, ou eritrócitos mesmo, se eu pensar numa célula circulante, como a hemoglobina, né, as células circulantes, como as moléculas de defesa do nosso organismo. Se eu pensar numa célula epitelial do sistema, né, epitelial, derme, estrutural, óssea, cartilagem, tendão, né, de uma célula do pâncreas, do fígado. Então, todas essas células, elas trabalham para desempenhar suas funções, seja estrutural, seja de defesa, seja de produção de hormônios, produção de enzimas, controle, homeostase. Então, cada uma tem uma função. Para essas células trabalharem, elas precisam de nutrientes, tá? Então, o que esses nutrientes vão fazer? Então, quando a gente consome alimentos, a gente está consumindo os nutrientes, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais, água juntamente, né?
e outros componentes. Mas principalmente esses nutrientes, principalmente os carboidratos, proteína e lipídio, são moléculas muito grandes. Então, eles vão ser transformados no nosso sistema digestivo, começa lá pela boca, pela mastigação, pela transformação desses alimentos, né, quebrar a sua estrutura macro. Depois a gente tem ação de enzimas que começa na boca, no estômago, no intestino, e vão quebrando essas macromoléculas em moléculas que podem ser absorvidas. Então, quando chega lá no intestino, passando pelo intestino delgado, né, o jejum, o ilho, onde a gente acontece maior parte da digestão, da absorção, né? Então, no intestino delgado, por exemplo, é onde acontece a maior parte da transformação. Começa na boca e vai lá no intestino delgado para ser acabar de ser degradado esses nutrientes. Então, por exemplo, uma proteína, ela vai ter que ser quebrada no sistema digestivo, desde a boca até o intestino, para liberar aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser absorvidos lá no jejum, no ilho, né, numa parte lá do intestino específica, tem os transportadores, e vão ser absorvidos como aminoácidos, beleza? Bom, aí esses aminoácidos vão entrar nas células musculares, nas células do sistema nervoso, em todas as células do corpo, para desempenhar, para ser utilizado por essas células, beleza? Aí eu tenho lá o carboidrato, o amido, vários tipos de carboidrato que estão na dieta, né? A lactose, sacarose, maltose, que seja. Esses carboidratos, eles vão ser transformados na via do sistema digestivo até se transformar em glicose. Aí essa glicose vai ser absorvida e vai ser utilizada por todas essas células. Beleza. Aí nós temos as gorduras. As gorduras também vão ter que ser metabolizadas, transformadas, né? Degradadas, até que elas consigam liberar ácido graxo e glicerol, que vão ser utilizados pelas células do nosso corpo. Beleza. Então, vamos pensar. Então, o que é que a nossa célula utiliza? Ela utiliza para metabolizar, para transformar, glicose, aminoácidos, ácidos graxos e o glicerol. Que são os produtos lá das macromoléculas que a gente come por meio da alimentação. Então, essas moléculas menores, que a gente chama monoméricas, que são as unidades que a gente consegue metabolizar, utilizar pelas nossas células, elas vão começar a ser transformadas. Então, elas vão ser metabolizadas. Então, vamos pensar. A glicose, vamos pensar a glicose no músculo. A glicose, ela vai ser degradada pelas suas vias específicas para gerar ATP, para o músculo poder trabalhar. Então, essa glicose, para gerar ATP, ela precisa sofrer uma ação chamada catabolismo, ou seja, ela vai ser quebrada, aquelas ligações que a gente tem entre carbono e hidrogênio são ricas em energia, e é a liberação dessa energia, dessas ligações, que vão ser liberadas para gerar ATP, certo? Bom, então a glicose ela vai sofrer um catabolismo. Para essas reações acontecer, eu dependo de muitas vitaminas e muitos minerais. Se eu tiver deficiência de vitaminas e deficiência de minerais, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, para quebrar a glicose, eu preciso, por exemplo, da cianocobalamina, eu preciso da tiamina, eu preciso da niacina, todas elas em reações. Como eu vou precisar de minerais como o ferro, como o manganês, como o zinco, que também vão ativar as reações de catabolismo. Então, se eu não tiver esses substratos, vitaminas e minerais, que atuam como cofatores, eu não vou conseguir degradar ou então produzir uma quantidade de ATP suficiente a partir do carboidrato ou da glicose, certo?
A glicose, vamos supor que está tudo bonitinho, a gente conseguiu degradar a glicose, produzir ATP suficiente para ser utilizado, mas eu comi muita glicose. E o músculo pode fazer? Armazenar essa glicose. Então, o que significa armazenar a glicose? Eu vou empacotar várias moléculas de glicose na forma de glicogênio. Ou seja, eu vou pegar cada uma das moléculas, vou fazer uma ligação entre elas, que é a que a gente chama de ligação glicosídica, para formar o glicogênio, que é uma molécula grande, maior. Eu vou pegar uma molécula pequenininha, que é a glicose, unir a uma molécula várias outras glicoses, formar um componente maior, que é o glicogênio, que vai ser reservado lá no músculo. E essa transformação dessa glicose que veio da dieta, ou dessas glicoses que vieram da dieta, é chamada de anabolismo, ou seja, formar moléculas maiores. Então, a mesma coisa acontece com quem? Com os aminoácidos, acontece com os ácidos graxos, acontece com o glicerol. Então, vamos pensar, os aminoácidos. Então, os aminoácidos, a finalidade dele principal é formar moléculas maiores e não ser degradada como fonte de energia. Mas, normalmente, uma quantidade pequena de aminoácidos vai ser desviado para a síntese, para a produção de ATP. Então, essas moléculas vão sofrer várias reações ali para ser degradada, para liberar a energia dela, para sintetizar o ATP. E para isso acontecer, eu preciso de várias enzimas do complexo B. Eu preciso de vários minerais para ativar enzimas que vão fazer essa quebra da molécula para liberar energia, certo? Naturalmente, os aminoácidos, eles podem, aliás, não podem não, eles são usados por vários tecidos para formar enzimas específicas, né? Então, a gente tem a nossa produção, por exemplo, próprio no sistema nervoso, de moléculas grandes, que é de defesa do nosso organismo, no sistema nervoso, não, no sistema digestivo, no intestino, né? Nós temos timo, temos outros tecidos que vão produzir outras moléculas proteicas importantes para o nosso organismo, na defesa, na produção de neurotransmissores. Então, quer dizer, esses aminoácidos, eles vão servir para sintetizar outras moléculas, entendeu? 2 ou 3 aminoácidos, ou 4 aminoácidos, ou 100 aminoácidos juntos, eles vão formar diferentes moléculas que o nosso corpo utiliza para o seu funcionamento. Então, por exemplo, lá no pâncreas, né? Então, a gente tem o exemplo, a síntese de insulina e de glucagon, que são 2 tipos de hormônios que têm um efeito no nosso organismo, né? De anabolismo, por exemplo. Mas a síntese desse hormônio, ela vai depender do quê? Vai depender de ela vai depender da presença dos aminoácidos e das reações de anabolismo, né? Depender do DNA trazendo a nossa informação, como que a gente tem que sintetizar essas proteínas. Então, eu vou pegar várias moléculas de aminoácido, colocar numa sequência X, e vai dar uma estrutura específica que são os hormônios, tá? Então, um exemplo aí da utilização dos aminoácidos, e depende da presença das vitaminas. Então, se eu não tiver vitaminas, eu posso comprometer a utilização de aminoácidos como energia, eu posso comprometer a formação de novas proteínas, como os hormônios, como enzimas, como neurotransmissores, como albumina sérica, como os leucócitos, linfócitos, e todas essas proteínas que a gente tem no nosso organismo desempenhando funções específicas. Eu posso comprometer hemoglobina, por exemplo, proteínas musculares, proteínas do sistema cardíaco, porque embora essas proteínas, tem algumas proteínas que elas são
precisam ser formadas diariamente. Outras vão demorar um pouquinho mais para ser feitas, mas geralmente a gente precisa repor proteínas que são perdidas no nosso organismo, diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, que seja, tá? Então, essas proteínas precisam ser repostas. Então, eu vou depender do metabolismo. E para ela ser reposta, nesse metabolismo, eu vou depender de vitaminas e minerais. E a mesma coisa para os ácidos graxos. Os ácidos graxos também liberam energia. Depende de determinadas vitaminas do complexo B. Eles precisam formar novos ácidos graxos. Também depende de vitaminas. E assim por diante. Então, todos os nutrientes, principalmente os macronutrientes, que são provenientes da dieta, para ser utilizado ou pelo nosso organismo, seja no anabolismo ou no catabolismo, vão depender da presença de vitaminas e minerais, certo? E, sobretudo, as vitaminas do complexo B, que a gente está falando agora. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, por favor. Camila já chegou? Estou aqui, professora. Então, se você... Oi, Camila, obrigada. Então, se você ver se tem alguma pergunta, você vai me chamando, tá? Chamo sim. Tá. Bom, então essas vitaminas que são essenciais aí para o nosso funcionamento, do nosso corpo, do nosso metabolismo, elas se dividem em duas classes. As vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis ou lipossolúveis. Então, elas se classificam de acordo com a solubilidade em água e em lipídio. Então, nós temos as vitaminas lipossolúveis, né, que são a vitamina A, D, K e E. Eu sempre falo no contrário, né, E ou K. Elas estão nos alimentos, né, sobretudo junto com lipídios, com a gordura dos alimentos. Então, as gorduras das carnes, o leite, a gordura do ovo, da gema do ovo, que é até rica em biotina, a gordura, por exemplo, presente, ou os óleos, né, presente na semente, nos grãos, nas castanhas, no amendoim, as oleaginosas de uma forma geral, a soja, feijões. Então, a gordura desses alimentos, eles estão dissolvida as nossas vitaminas lipossolúveis. E elas dependem, né, desses alimentos ou dessa gordura para ser carreada ou absorvida no nosso intestino, tá? Então, a gente dá vitaminas, se ela não tiver como veículo, a gordura para ser absorvida. Por isso que a gente fala o seguinte, ó, toda vez que eu dou uma dieta muito pobre em gordura, eu acabo tendo uma deficiência nas vitaminas lipossolúveis, tá? Porque elas vão conseguir chegar no nosso organismo através da gordura. Tanto é que ela vem junto com os alimentos, ou com a gordura dos alimentos, ou com os lipídios dos alimentos, são digeridos no mesmo processo, são transportadas ou absorvidas primeiro, né? Junto com as gorduras, né? Através dos quilomicrons, vai ser lançada no sistema linfático, onde elas vão ser transportadas e depois jogadas na circulação. Então, o quilomicron, ele vem pelo sistema linfático, cai na circulação, e aí sofre a ação de lipases lipoproteicas, que a gente chama, para quebrar, e aí então ser liberado além das gorduras, né, dos triglicerídeos, colesterol e tal, para formar outras lipoproteínas, aí ainda vai se liberar as vitaminas lipossolúveis que vão ser utilizadas para os diferentes tecidos do corpo, tá? Então, essas vitaminas têm um papel fundamental e a gente vai mostrar daqui a pouco qual que é a função de cada uma delas, tá? E nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis na água. Então, no alimento, elas estão difundidas, né, dissolvidas na água. Então, elas dependem da quantidade de água dos alimentos para poder ser veiculadas, né,
e obtidas na alimentação. Então, os alimentos secos, eles perdem grande quantidade de vitaminas. Então, são solúveis em água. Então, se eu perder água de um alimento, eu estou perdendo vitaminas, tá? O armazenamento dela, né? Ela, geralmente, as vitaminas lipossolúveis, elas conseguem ser armazenadas no tecido adiposo. Então, elas podem estar ligadas no tecido adiposo, na derme, no fígado, no próprio músculo, né? E distribuída no tecido adiposo do corpo todo, abdominal e tudo mais. E elas podem ser armazenadas, armazenadas como junto com gordura, tá? E por isso que elas podem causar algum tipo de intoxicidade, porque eu posso consumir um excesso e elas ficarem armazenadas nesses tecidos. E o excesso de algumas podem configurar alguma toxicidade. E por outro lado, as vitaminas hidrossolúveis quando elas são consumidas, elas são difundidas lá no citoplasma das células, na mitocôndria, e elas vão ser utilizadas como cofator. Se elas não são utilizadas, elas são jogadas fora, elas saem através da urina, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter várias refeições no dia, consumindo alimentos o mais variado possível em cada refeição, para, à medida que a gente for necessitando essas moléculas, né, proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais, serem ofertadas para o nosso corpo e desempenhar suas funções constantemente, porque algumas não conseguem ser armazenadas, né? Não adianta eu comer de manhã e ficar o dia inteiro sem comer, e que eu não vou utilizar de novo vitamina na hora que eu estou precisando, por exemplo, uma produção de energia. Então, se eu comi vitaminas, né, alimentos fontes de vitaminas, muito de manhã, eu vou, por exemplo, um exemplo hipotético, viu, gente? Eu fico sem comer, aí eu acho que se eu comer, por exemplo, um suplemento à base de carboidrato e proteína, sem vitaminas, é suficiente para eu fazer um treino, e aí chega lá no treino, eu não consigo executar meu treino suficiente, porque eu posso até ter consumido o carboidrato que eu tenho, só que eu não tenho as substâncias que vão me ajudar a transformar aquela proteína, aquele carboidrato no que eu preciso para aquele exercício. Então, isso a gente perde muito. Então, por isso que eu preciso comer sempre, todas as refeições equilibradas, com um alimento de todos os grupos, para a gente conseguir, ao longo do dia, ir ofertando, principalmente aqueles nutrientes que eles não são armazenados. Eu como muito num período, eu não consigo usar tudo, eles acabam sendo excretados através da urina. E pior que tudo, né? O excesso consumido no momento só pode dar uma sobrecarga renal, pode acabar induzindo, por exemplo, o excesso de vitaminas quando consumida, né? Não só nesse período, mas no dia todo. Eu posso ocasionar um cálculo renal, por exemplo. Então, por isso que a alimentação, ela tem que ser equilibrada nos seus nutrientes e consumida adequadamente. Quando a gente comer tudo num período só e deixar o outro ficar um tempão sem a gente consumir. Até porque, quando a gente consome, e eu não sei quem falou agora da questão do metabolismo, né? Essa questão da gente considerar, por exemplo, uma pessoa que tem metabolismo acelerado e outros não. Então, quer dizer, a presença de vitaminas vai fazer com que o meu metabolismo funcione adequadamente, tá? A carência de vitaminas vai fazer com que o meu metabolismo seja mais lento, certo? Então, e mesmo assim, mesmo quando a gente tem o hábito de consumir alimentos em determinados horários, que a gente está, por exemplo, à noite, geralmente a gente não tem muita atividade, né? Exceto algumas profissões, ou quem, por exemplo, faz alguma atividade à noite. Mas, assim, chegou lá pelas 8, 9 horas, a tendência nossa é diminuir, sentar, ficar na televisão, filme, ou então lendo um livro, né? Ou fazendo alguma atividade que seja mais
atividades mais paradas, sem muito movimento. Então, nesse momento, principalmente a nossa produção de ATP, a necessidade é baixa, não é alta. Então, eu como muito, não preciso de energia tanto, o que vai acontecer? Essa energia vai ser armazenada como gordura. E fora isso, se eu tenho aquele hábito de ficar, eu não tomo café da manhã, eu não almoço, eu vou comer à tarde, vou comer muito, porque a gente fala assim, o nosso cérebro fala, poxa, fiquei muito tempo sem comer. Então, se eu posso comer agora uma grande quantidade. E a gente não consegue utilizar aquela grande quantidade com eficiência. E fora, no período que eu precisava de energia, ou de nutrientes para o meu corpo funcionar, eu não tinha. O que ele vai fazer? Vai diminuir a sua atividade para poder compensar que ele não tem energia, não tem nutriente. E isso vai tendo uma tendência a diminuir a sua taxa metabólica. Então, a alimentação, a atividade, elas são fundamentais para a gente regular o nosso metabolismo. E a presença desses nutrientes, vitaminas e minerais também ajudam nessa regulação. Porque se eles não tiverem no momento que eu preciso, eles acabam o quê? Fazendo com que o nosso metabolismo trabalhe de forma desregulada, ou principalmente contribuindo para um baixo metabolismo, tá? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, a gente fala aqui da necessidade de um consumo regular das vitaminas. A gente tem que consumir diariamente e, de preferência, né, que os nossos nutrientes que consumam em cada refeição sejam também carreados de vitaminas, tá? Bom, das vitaminas hidrossolúveis, né, nós temos aqui, que a gente chama as vitaminas do complexo B. Que, na verdade, elas fazem parte de um complexo, né, que quando foi descoberto essas vitaminas, na verdade, acreditava que era uma só. Então, isso foi lá em 1912, quando começou os estudos da vitamina, e Casimir Funk, que foi um químico, né, fisiologista, ele começou a isolar, tentar isolar essas vitaminas nos alimentos. E essas vitaminas, elas têm um espectro de cor, eles apresentam um espectro de cor, né? Então, às vezes esverdeado, amarelo, avermelhado, azulado, mais escuro, mais acinzentado, mais pro branco. E eles, à medida que ele foi tentando identificar essas substâncias que estavam presentes nos alimentos e que parecia ter uma função vital para o organismo, porque quando a gente retirava determinados alimentos ou então diminuía a oferta de determinados alimentos para um grupo de pessoas, elas começavam a manifestar doenças, né? E essas doenças acabavam até levando à morte. E essas descobertas aconteceram inicialmente lá nos navios negreiros, onde eles ficavam, as pessoas ficavam muito tempo, né? No mar, né? Naquela época, e os alimentos que eles consumiam eram basicamente alimentos secos, não tinha alimentos frescos, né? Frutas, verduras, nada. A privação de alimentos para alguns grupos era menor, como os negros, né? E eles começavam a manifestar doenças até a morte, né? Que aí começou a descoberta do escobuto. E aí eles observavam que algumas pessoas, né? Quando começava a manifestar determinada doença, eu começava a dar determinados alimentos, aquela manifestação ela reduzia. Opa, então tem alguma coisa naquele alimento ali que tem um papel importante nessa para curar essa doença. E aí eles foram pesquisando os alimentos e aí descobriram que muitos dessas substâncias que estavam presentes nos alimentos, né, eram compostos coloridos e que desempenhavam função específica. Então, quando eles começaram a descobrir, eles achavam que era uma só, né, e depois eles foram observando que essas moléculas, apesar de ter muita semelhança na estrutura química delas, elas tinham alguma coisa que diferenciava, inclusive dava espectro de cor diferente. E aí eles começaram a isolar, né? Isolar
a primeira uma, que foi a tiamina, foi a primeira, a segunda B2, a segunda B3, B4, né? B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12. Então, foram isolando, né? Então, eles acreditavam que esse complexo de substâncias, que tinha uma estrutura muito semelhante, elas tinham uma ação no organismo. E aí que eles foram ver ao longo dos anos, né? Eles foram descobrindo, por exemplo, que a B4 não tinha, que tinha uma estrutura semelhante, que era uma amina, né, ligada a um esqueleto carbônico, que era muito semelhante ao ácido pantotênico, a niacina, ela não tinha função de nutrição. Então, ela, sem ela ou com ela, não afetava em nada a saúde dos indivíduos, né? A mesma coisa foi com a B8, foi com a B10, B11, e elas acabaram saindo desse espectro de vitaminas do complexo B. E as mais importantes que têm papel nutricional são essas, né? Que foram isoladas à medida que foram sendo descobertas e identificando o seu valor nutricional. E aí depois elas foram recebendo nomes específicos, né? E aí vem o grande achado para a gente. Bom, e aí nós temos uma outra vitamina hidrossolúvel, além as do complexo B, que é a vitamina C, que é o tal do ácido ascórbico, acho que todo mundo conhece a vitamina C e sabe dos benefícios dela, né? Mas a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Bom, as vitaminas lipossolúveis, então, é a vitamina A, D, E e K, né? Como eu falei para vocês, eles têm funções específicas, né? Elas são solúveis em gordura e cada uma tem uma função específica no nosso organismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a tiamina é absorvida no intestino delgado, né, principalmente a tiamina, que é a B1, que foi a primeira vitamina hidrossolúvel absorvida no intestino delgado. O transporte dela é ativo, ou seja, depende de energia para ser transportada. Então, ó, eu gasto energia até para transportar a vitamina lá no intestino, tá? O transporte também é inibido pelo consumo de álcool e pela deficiência de folato, que é uma outra vitamina do complexo B, que é importante, inclusive, para essa tiamina ser absorvida aqui. Então, a deficiência dessa pode prejudicar a absorção dessa, tá? De ácido fólico. Então, olha só, álcool, além de inibir o consumo da vitamina, porque lá no intestino ela inibe o transporte, né, inibe a absorção, ela também provoca uma depressão hepática das vitaminas. Porque para o fígado captar esse álcool e metabolizar, transformar esse álcool em gordura, muitas vitaminas do complexo B são utilizadas, são acionadas. Então, a gente depleta. Então, em vez de a gente estar destinando essas vitaminas para a finalidade, para manter a saúde do nosso corpo, funcionamento, para quê? Para desintoxicar, para tirar esse álcool que é danoso, é tóxico para o organismo, somente para o sistema nervoso, né? E acaba depletando aí vitaminas, tá? Ela funciona principalmente na respiração, tá? Que a gente chama respiração celular, né? Ela é um substrato essencial para oxidação, principalmente dos ácidos graxos, tanto produtos do ácido graxo, da glicose da glicose, ácidos graxos e aminoácidos, para ser utilizados no sistema de ciclo de Krebs, que é a cadeia respiratória. Aliás, ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico. Então, a vitamina, ela, principalmente na glicose, ela vai fazer a descarboxilação do piruvato para ele se transformar em acetil para poder complexar com a coenzima A, que é uma outra vitamina. Então, essa vitamina, ela vai fazer essa ação aí, ó, de retirada
de hidrogênio, retirada de CO2 da molécula de piruvato, transformar ele em acetil para poder entrar no ciclo de Krebs. E a mesma coisa ela faz com os produtos derivados lá das gorduras e dos aminoácidos, das proteínas, tá? Ela é muito ligada no metabolismo, principalmente do carboidrato, tá? As principais fontes são carnes magras, suínas, bovinas, peixes, aves, né? Gema de ovo, pão integral também são fontes, né, dessas vitaminas. Então, é onde a gente tem maior quantidade da B1. A deficiência dela caracteriza uma doença chamada beriberi. Quem tem deficiência dessas vitaminas tem confusão mental, perda muscular, edema, paralisia periférica, taquicardia e coração aumentado. Causas: dieta pobre em tiamina, tipo cereais refinados, alimentos que são ricos na tiaminase, que é uma tiamina, é uma enzima, né? Uma enzima que destrói a tiamina. E essa enzima, ela está presente principalmente em peixes, cru, marisco e algumas bactérias. Então, ela pode destruir essa vitamina presente nos alimentos. Bebidas alcoólicas também, que eu já falei, causa absorção, né, diminuída, e também ela gasta muito essa vitamina no metabolismo, e também o uso de diurético, porque o diurético, ele vai fazer o quê? Que essas vitaminas sejam eliminadas através da urina, porque elas são hidrossolúveis. Então, não só a tiamina, mas todas as outras vitaminas do complexo B. A recomendação em crianças é de 5 miligramas por cada 1.000 calorias, não crianças, só crianças, adolescentes e adultos. É a mesma, 0,5 miligramas por 1.000 calorias. Aumentou a caloria da dieta, mais vitamina, principalmente porque ela está associada ao metabolismo energético, tá? Adição de 0,4 para gestante, durante a gestação a gente gasta muita energia, o corpo da mãe e o metabolismo do feto também é bastante acelerado para crescimento, para o desenvolvimento, a mitose celular, então a produção de ATP é muito alta, então eu preciso de uma adição, quase o dobro, né? E também durante a lactação, porque o gasto de energia materna para a lactação, para produzir leite, é muito elevado, né? Então, ela precisa de ter essa vitamina para a produção de leite em quantidades adequadas. O excesso dela, nós temos poucas informações sobre excesso, mas tem uns estudos com concentrações específicas, né, da quantidade dessa vitamina, que encontrou alguns resultados. Então, por exemplo, quando a gente dá para o indivíduo, ou estudo com o animal, inclusive com o indivíduo, 100 vezes a mais do que é recomendado, as pessoas começam a manifestar dor de cabeça, convulsão, fraqueza muscular, arritmia cardíaca, reações alérgicas. Quando a gente dá uma quantidade 1.000 vezes a mais da recomendação, acontece o quê? Uma supressão do centro respiratório, causando a morte, tá? Então, isso é bastante sério, principalmente quando a gente usa suplementos à base de vitaminas do complexo B. Então, se vocês observarem, naqueles suplementos à base de vitaminas do complexo B, eles têm lá 100% da recomendação diária. Então, se eu consumir, de repente eles têm lá, ó, se você consumir uma cápsula, você tem 100%, né? 2 cápsulas, eu tenho 2 vezes mais, né? E assim por diante. Então, o que que acontece? Se a gente consome uma quantidade já suficiente na dieta, e eu acabo consumindo, às vezes, mais, e tem pessoas, por exemplo, se um comprimido é bom, então 3, 4 é melhor ainda. E aí acaba tendo uma quantidade exacerbada dessas vitaminas, né? Então, para tiamina, então eu tomar 3 ou 4 pode não ser a mais do recomendado tão grave, porque a gente observa, tem estudos que observam que a recomendação para ter toxicidade eu preciso consumir 100 vezes mais. Mas
para algumas pessoas pode ser que tenham mais sensibilidade, possam manifestar com menos, né? E tem outras vitaminas que podem, né, como se diz, com uma quantidade menor, já causar algum excesso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só, como eu falei para vocês, a maioria das vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, a B6, né, B12, a B9, são todas vitaminas que, em alguma medida, estão relacionadas com o metabolismo, tá? E principalmente a produção de energia. Muitas vezes, não só energia, mas produção de neurotransmissores, né? Às vezes, substâncias que ajudam no controle do organismo de uma forma geral. Então, o que acontece? Às vezes, quando a pessoa está sentindo muita canseira, principalmente estudantes que estão lá com dificuldade de concentração, que estão sentindo muito sono, não consegue prestar atenção na aula, não consegue armazenar o conhecimento que está sendo obtido, escuta uma coisa aqui e esquece daqui a pouco, ou lê e depois não consegue reter aquela informação que leu. Então, muitas dessas ou mesmo assim, sente sono, moleza, dor de cabeça, irritabilidade, né? Só quer ficar parado, não quer conversar com ninguém. Então, acaba tendo algumas situações que está muito relacionada a quê? A diminuição da produção de energia, certo? Então, muitos desses sintomas, muitos, não estou falando que é 100%, mas estão associados a uma redução na produção de energia. E às vezes, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu como bem, né? Só que os alimentos que consome, a maioria é industrializado, às vezes prepara o alimento em casa de forma inadequada, principalmente os alimentos que contêm vitaminas hidrossolúveis. Aquele fato, por exemplo, da gente jogar água fora, cozinhar os vegetais, né? Jogar água fora, deixar esses alimentos expostos, né? Às vezes a luz, a oxidação. Então, tudo isso contribui. Então, cozinhar o alimento, jogar água fora, deixar o alimento desidratar, então, perder água. Então, eu estou perdendo nutriente, né? Uma das práticas que é muito comum a gente fazer em casa, às vezes, é congelar carnes e depois deixar descongelar e aí solta muito aquele líquido, né, com sangue vermelho, e a gente joga fora, né? É nojento aquele sangue, né? Às vezes a gente fica até repugnado de usar, mas é aonde a gente está consumindo, está perdendo nutriente. Então, se eu não gosto eu jogo esse alimento fora, então às vezes é melhor a gente comprar o alimento lá no açougue logo, né? Que dá o alimento, a carne chega fresca, já usar para consumo, porque senão a perda vai ser muito grande. E pior ainda, se a gente compra produto congelado, aí vai num processo, ele descongela, perde água, aí depois a gente vai e congela de novo, forma aqueles cristais grandes, quando eu vou descongelar, perde mais água, quer dizer, estou perdendo mais nutriente, mais vitaminas hidrossolúveis. Então, tudo isso acaba, em alguma medida, então, prejudicando a quantidade dos nutrientes que a gente consome. Eu acho que eu estou consumindo um alimento, beleza, né? Só que a forma que eu preparei, eu perdi lá quase 50, 60%, né, daquele nutriente. O que adianta? Então, não vai adiantar nada, né? Estou consumindo, achando que eu estou consumindo, mas, na verdade, essa quantidade já foi embora. Bom, a riboflavina, que é a B12, ela também está associada ao metabolismo dos carboidratos, aminoácidos, lipídios e também atua como proteção antioxidante, tá? E na deficiência, somente tecidos de rápida regeneração, como a pele, epitélio, são as primeiras a se manifestar. Então, rachadura, queda de cabelo, pele seca, rachadura nos cantos da boca, tudo isso pode estar associado à deficiência da vitamina B12, tá? Porque é onde ela é muito importante, principalmente para esses tecidos, pele, epitélio, tá? Mas isso não quer dizer que se eu estou com rachadura, com a pele ressecada, com o cabelo caindo, por deficiência de vitamina. Pode ser fungo, pode ser outro tipo de situação.
Então, sempre a gente tem que investigar. Não adianta eu ter uma manifestação, e é aquela vitamina. Não, a gente tem que sempre avaliar, porque muitos sintomas que são característicos de um produto, de uma deficiência, também pode ser de uma outra doença ou de um outro agravo. E a gente precisa investigar para a gente ter certeza se eu não estou dando um tratamento errado. E muitos dos tratamentos que a gente faz erradamente, e às vezes até pelo profissional, é não investigar direito por que é aquele sintoma, que é o que está causando aquele sintoma. Será que é isso? Então, eu tenho várias possibilidades. Então, eu vou investigar todos para fazer o tratamento correto, certo? Então, é muito cuidado a gente tem que ter no tratamento, principalmente querendo achar que dando vitamina eu vou melhorar toda a situação. E às vezes a gente acaba piorando muito mais, tá? O armazenamento dessas vitaminas não acontece, né, em quantidade útil, é muito pouco, e por isso a gente tem que receber realmente a quantidade através da dieta regularmente. Então, eu preciso consumir vitamina diariamente, e de preferência, né, principalmente nas grandes refeições, onde eu consumo uma quantidade mais de energia, onde que eu vou precisar mais dessas vitaminas para meu corpo utilizar de forma adequada. A função da riboflavina, né? A função primária dela, que é muito importante. Ela participa na formação de coenzimas que a gente chama de FADNAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo e a favina mononucleotídeo. Então, essa flavina, ela é a vitamina B12. Então, eu tenho uma vitamina B, ligada a uma base nucleotipada, uma base nitrogenada e um nucleotídeo. Então, isso forma um componente que é muito importante no ciclo de Krebs. São esses componentes que vão levar, por exemplo, hidrogênio para a cadeia respiratória. Então, se eu não tiver essa vitamina, gente, ali no ciclo de Krebs, a produção de energia, ou então a captação de elétrons, né, ou de hidrogênios carregados de energia para ser levados lá para a cadeia respiratória para produzir ATP, está totalmente comprometida, tá? Aí vocês vão vendo a importância dela, como eu falo, no metabolismo energético, para a produção de ATP. Essa vitamina, ela desintegra facilmente pela luz e pela presença de álcool. Então, não só a retirada da água, como eu falei, mas também luz, calor, às vezes álcali, né, também pode fazer. Por exemplo, uma das substâncias que a gente coloca muitas vezes para cozinhar alguns vegetais, que é o bicarbonato. O bicarbonato, ele tem uma ação um pouco álcali, né? Ele muda o pH do ambiente. E ele faz o quê? Ele melhora a cor do alimento, mas no mesmo tempo ele faz arraste de vitaminas para a água daquele alimento que eu estou cozinhando. Então, eu perco mais ainda vitaminas e minerais. Então, sempre que eu for cozinhar um alimento de origem vegetal, tá? Eu não posso ficar me importando com a cor. E às vezes a gente coloca alguns produtos para manter uma cor bonita, principalmente em ambientes, né, de produção de alimentos, restaurantes, e isso acaba prejudicando o valor nutricional, tá? Então eu não posso pensar dessa forma de querer deixar um alimento bonito e acabar piorando o seu valor nutricional. Outra coisa que é importante, toda vez que eu vou cozinhar qualquer alimento, né, para fazer uma salada, por exemplo, sei lá, algum prato, eu tenho que cozinhar esse alimento vegetal com casca. Se é uma batata, se é uma cenoura, se é uma beterraba, se é qualquer produto assim, de batata doce, eu cozinho com casca. Por quê? A casca preserva, ela dificulta a saída da vitamina para a água. Ou quando eu quiser cozinhar sem tirar da casca, cortado em pedacinhos menores, eu cozinho a vapor, porque aí a gente não tem esse perigo. Tá, eu tenho luz, né, eu posso perder um pouco da vitamina, mas é bem menos do que o arraste pela água, tá? Então, a gente sempre isso.
de preferência, alguns alimentos sempre com a panela tampada, né, para a gente entrar menos luz e não perder, desintegrar a vitamina. Então, todas assim, estratégias na cozinha que a gente tem que ter para evitar essa perda. Então, muito às vezes da manifestação de deficiência acontece não é porque eu não estou consumindo alimento, porque eu preparo ele de forma inadequada, tá? Tem alguém que está querendo perguntar? Então, a absorção, né? A absorção dele acontece na porção proximal do intestino delgado, tá? Então, é lá nessa região que acontece a maior absorção, tá? Opa, passei muito. Ah, tá. As fontes dessas vitaminas são as carnes, produtos lácteos, folhas verdes, grão integrais, é onde a gente encontra. Então, basicamente, assim, elas são muito distribuídas nos alimentos. É muito difícil a gente ter deficiência se eu comer alimentos de todos os grupos, tá? Sempre uma tá mais um do que o outro, mas geralmente, se eu consumir alimentos de todos os grupos, eu estou consumindo todas as vitaminas hidrossolúveis, tá? E as lipos também. Então, carnes e produtos lácteos, né, base de leite, folhosos, grãos integrais. A recomendação, ó, 1,2 miligramas por dia. Olha como é pequenininha. Crianças de 0,8 a 1,2. A quantidade é muito pequena, mas está presente no alimento também em quantidade pequena. E mesmo assim, apesar de ser pequena, ainda essa quantidade mínima ainda faz diferença, provoca muitos transtornos, tá? As causas da deficiência, né? Ocorre com deficiência de outras vitaminas também. Geralmente, ela não é isolada. Geralmente, a gente não consegue ver uma vitamina isolada num quadro de deficiência. Geralmente, são várias vitaminas, porque elas estão presentes em quase todos os alimentos juntas, né? Então, se a gente tem carência de uma, com certeza eu vou ter carência da outra. Então, por isso que muitas vezes, em vez de dar uma vitamina isolada, as pessoas acabam, os médicos, os clínicos, acabam dando complexo, né? Porque geralmente quando eu tenho deficiência numa, eu tenho de outra. Mas sempre é bom a gente investigar um pouco mais quando a gente tem algumas manifestações, para que não aconteça assim, ter deficiência de uma e excesso da outra, tá? Quando a gente usa suplemento, eu corro o risco de acontecer isso também. Então, sempre uma investigação é melhor. E a gente acreditando que as vitaminas hidrossolúveis, são menos tóxicas do que as lipossolúveis, quando consumidas em excesso, então, elas vão embora, né, a gente é eliminada pela urina, mas a gente não pode esquecer que quando a gente está eliminando pela urina, eu estou perdendo mais água, eu estou dando uma sobrecarga renal, eu posso também induzir a perda de minerais, né, principalmente cálcio, sódio, potássio, tá? Isso pode implicar em outras consequências sérias, inclusive formação de cálculo renal. Então, por isso que a gente tem que ver as coisas com muito cuidado antes de recomendar, se realmente é necessário, histórico dessa pessoa, avaliar direitinho a necessidade, para não correr no risco de promover excesso sem necessidade, né? Os efeitos da deficiência: fotofobia, lacrimejamento, queimação, coceira nos olhos, perda da acuidade visual, sensibilidade na boca, nos lábios, língua, né? Fissura nos lábios, aquela queilose, estomatite, rachadura naquele canto das bocas. Então, tudo isso pode acontecer em função da carência. E o excesso, também poucas informações sobre os efeitos tóxicos, né, decorrente do excesso dela, tá? A outra vitamina é a B3, que é a niacina. O termo genérico dela é nicotinamida, né, ou ácido nicotínico, né, que a gente vai ver aonde que ela está importante. Então, ela está importante principalmente, ela é
importante principalmente para a produção do NAD, né, e do NADPH. Esse NAD e NADPH são moléculas extremamente importantes no metabolismo. O NADH no metabolismo energético, no ciclo de Krebs, tá? Porque o NADH, ele capta hidrogênio, transformando em NADH-H+, para levar a elétron para a cadeia respiratória para produzir ATP, aerobicamente. E o NADPH, ele é usado também, ou então para produção de energia, e também para síntese de ácido graxo, tá? Síntese de ribose na produção de RNA e DNA. Então, são moléculas que a gente chama de cofator do metabolismo, que são extremamente importantes, tá? Então, e esse NADPH, é formado a partir da niacina. Então, se eu não tiver niacina, eu tenho meu metabolismo comprometido. Então, eu posso ter deficiência no transporte na síntese de RNA e DNA para formação de moléculas, tá? Então, às vezes eu tenho deficiência de alguma molécula proteica, pode ser por deficiência de NAD, tá? Ou de niacina, né? Eu posso ter menor produção de ATP por falta de niacina. Tá? Então, ou a síntese, por exemplo, eu preciso de alguns ácidos graxos que a gente chama de não essenciais, que fazem parte lá do nosso organismo de proteção, principalmente do sistema nervoso. Então, eu posso ter uma deficiência na proteção do sistema nervoso. Isso vai incorrer em outros danos aí, neurológicos, por exemplo. Tá? Então, todas essas vitaminas aí são fundamentais aí para o nosso organismo. A niacina, então, como eu falei, síntese do NAD, NADPH, essa síntese também depende do ácido quinolínico, que é importante, é um derivado principalmente do aminoácido triptofano, certo? Então, para sintetizar esse NADPH, que vai ser muito importante para os outros, né, outras vias metabólicas, eu vou depender de um aminoácido, que é o triptofano, para formar um componente que ajuda na síntese do NAD, no NADPH, a partir da niacina, tá? Eu também dependo do FAD, que é a forma ativa da riboflavina, e também dependo de uma vitamina do complexo B, que é a piridoxalfosfato, que é a vitamina B6, que também a síntese do NAD, NADH e NADHP, além da niacina, precisa do triptofano, precisa da riboflavina e precisa da piridoxalfosfato, certo? Então, por exemplo, 60 miligramas de triptofano, que é um aminoácido proveniente lá dos alimentos, né, principalmente os leites, alimentos à base de carne, feijões, são ricos em triptofano. Então, aqui, ó, 60 miligramas de triptofano pode formar até 1 miligrama de niacina no nosso corpo, certo? Já produzida. Como eu falei para vocês, as vitaminas, elas também são produzidas em pequena quantidade, mas não é suficiente para manter as nossas funções. Então, elas precisam, de todo jeito, vir da dieta. A niacina, as fontes: carnes magras, aves, peixes, amendoim, levedos, leite e ovos, né? Contém pequenas quantidades, mas eles são fontes de triptofano. E por ser fonte de triptofano, eles auxiliam na síntese da niacina. Então, olha a importância dos alimentos como um todo. Então, não tem como a gente falar de nutrição e falar de um nutriente isolado, porque todos, um depende do outro para desempenhar seu papel no nosso corpo. Então, a carência de um pode afetar, né, a utilização de vários. A deficiência, né, está associada à fraqueza muscular, anorexia, indigestão, erupções cutâneas. A deficiência grave, ela vai manifestar uma doença chamada pellagra, que é considerada a doença dos 3D, né, e o indivíduo começa a manifestar dermatite, demência e diarreia. E ainda, essa demência, né, acontece tremores, né,
e é a língua sensível. Então, é uma doença grave, né, causada pela deficiência de niacina. Tá? E também está associada à deficiência da riboflavina, porque eu falei para vocês, ó, a niacina depende da riboflavina, depende do piridoxal-fosfato e depende do triptofano para ser produzida, tá? Então, a sua deficiência pode estar associada à deficiência de riboflavina também, tá? Às vezes a gente tem os outros, mas não tem riboflavina, então não adianta nada. A niacina, toxicidade dela geralmente é baixa. Um efeito colateral, se a gente desenvolver a niacina, é aumentar a produção de histamina, né? A histamina, ela está associada com a reação alérgica, né? Então, ela pode provocar rubor, asma, úlcera, né? Por aumentar a produção de histamina no nosso organismo. Mas isso é muito raro, viu, gente? É muito raro acontecer. Mas, não, principalmente quem toma suplemento sem controle, pode acabar manifestando alguma toxicidade. Principalmente tem pessoas, por exemplo, comecei a tomar vitaminas do complexo B, melhorei. Opa, então beleza. Mas então eu vou começar a tomar 2 comprimidos, que o efeito vai ser melhor ainda, porque eu ainda acho que eu não ainda tô, né, ainda 100%. Aí aumenta para não sei o quê. Aí toma um mês, né, porque no máximo que a gente pode consumir vitaminas do complexo B é um mês. Depois a gente tem que parar, reavaliar e, se necessário, continua posteriormente. Isso para evitar intoxicações ou um uso prolongado de doses altas. E às vezes a pessoa fala, não, então eu tomei um mês, não, vou tomar, sei lá, um ano inteiro. E aí acontece depois manifestar alguns sinais aí de intoxicação, tá? O ácido pantotênico, que é a B5, ele também é fundamental no ciclo de Krebs. Ele, a partir do ácido pantotênico, a gente produz a coenzima A. Todo mundo já ouviu falar da coenzima A, né? A coenzima A é uma substância que ela participa, tem a ação ativa no ciclo de Krebs, mas elas têm outras funções também, tá? E principalmente por essa atuação no ciclo de Krebs, até tem uns suplementos aí à base de coenzima A, para aumentar a produção de energia, né, aeróbica principalmente. Então, as pessoas que acabam dando essa suplementação de coenzima A para melhorar essa produção aeróbica aí de energia pelo ciclo de Krebs. E também é participante na liberação de energia dos carboidratos, degradação e metabolismo, né, a síntese de ácidos graxos. Recomendação de 4 a 7 miligramas. É recomendada uma injeção aumentada na lactação e gestação, mas não tem uma quantidade definida desse aumento, tá? Todos os tecidos sintetizam coenzima A, por quê? Porque todos produzem energia, tá? Então, principalmente utiliza a glicose como fonte de energia. Pode utilizar outro substrato, mas a glicose é o principal, né? Então, aliás, também posso vir acetil de ácido graxo, de aminoácido também, pode ser também de proteína e carboidrato, mas ela é fundamental para produção de energia. Todos os nossos tecidos produzem coenzima A. Então, todos os tecidos precisam de ácido panotênico. Tá? 15% da injeção diária geralmente é oxidada e liberada através dos pulmões como CO2. Então, de total de vitaminas do ácido pantotênico que eu vou ingerir diariamente, 15% é perdida. Quer dizer, eu só utilizo mesmo para função metabólica 85%. E também o seu excesso é excretado na urina, como ácido pantotênico livre, e também pode ser nos derivados. Então, esse produto aqui da oxidação, né, quando a gente degrada ela e produz CO2 que é eliminado, eu tenho outros produtos que são
são eliminados. Então, esses produtos do metabolismo também são eliminados através da urina. As fontes, né, dessas vitaminas, todos os tecidos vegetais e animais, então é muito difícil a gente ter deficiência, porque se a gente tem todos esses alimentos, então, se a gente consumir uma dieta bem variada, eu consigo ter essa vitamina. A não ser que o meu procedimento de processamento, né, de preparo desses alimentos seja inadequado. A deficiência, né? Então, eu vou ter uma alteração muito grande na produção de energia, mas também na síntese de lipídios, né? Então, é como eu falei para vocês, é muito rara e normalmente ela é observada só se em pacientes com desnutrição grave. Então, às vezes algumas doenças, né, debilitantes, como câncer, algumas doenças neurológicas, né, pode, a AIDS, por exemplo, o indivíduo pode manifestar essas doenças quando o quadro é bem debilitante, né? Então a pessoa pode perder muita dessas vitaminas ou não absorver, né? Doses maciças causam desconforto intestinal e normalmente diarreia. A B6, que é a piridoxal, né? Ela tem as duas formas, né, dela bastante utilizada pelo nosso corpo, é a piridoxal fosfato e a piridoxamina, tá? E elas são usadas principalmente no metabolismo, nas reações de transaminação, ou seja, elas são fundamentais no metabolismo das proteínas, porque são os aminoácidos que eles sofrem a reação de transaminação para formar novos aminoácidos, ou então para utilizar esse substrato que veio dos aminoácidos como energia, ou formar nova glicose. Então, sem essa vitamina aí, muito do metabolismo dos aminoácidos, a produção principalmente de novos aminoácidos para a síntese de novas proteínas, pode estar comprometido, tá? A absorção acontece no jejum no ilho, de forma passiva, né? E elas são responsáveis, aliás, e principalmente elas são absorvidas na forma fosforilada, né? Então, elas vão ser ligadas ao fosfato para formar o piridoxal fosfato, né? Ou então a piridoxina fosfato, que são as formas que são utilizadas pelo organismo, são transportadas e utilizadas, tá? E principalmente o piridoxal fosfato, ele pode ser oxidado a ácido úrico, desculpa, ácido pirúvico, e também excretado na urina, tá? E também esse piridoxal fosfato, ele é precursor da molécula M da hemoglobina. A gente vai falar mais dela depois. Então, a piridoxina, que é a B6, ela é essencial para o metabolismo do triptofano, tá? E conversão desse triptofano à niacina, então, pelo processo que a gente chama de desaminação, pelo piridoxal fosfato, né, que é responsável por essa ação aí de transaminação, ativa a enzima transaminase, ela facilita a liberação do glicogênio do fígado, porque ela vai levar fosfato, porque ela não está na forma de piridoxal fosfato, então ela vai pegar e fosforilar o glicogênio para liberar a glicose e um fosfato, principalmente para aumentar a quantidade de glicose sanguínea, né, nos casos, por exemplo, que a gente precisa de glicose e quando a glicose está baixa. Tá? Então, o glicogênio muscular é liberado. E quem vai fazer essa ação é a piridoxina, na formato de piridoxal fosfato. Formação de esfingolipídios, né? Que eu falei para vocês, ó. Esses esfingolipídios são lipídios, né? Que contêm fosfato. Então, esses esfingolipídios que contêm fosfato, então, quem vai doar o fosfato é a piridoxina, ou seja, a piridoxina fosfato, ou piridoxal fosfato. E esse esfingolipídio é essencial para a bainha de mielina, que é responsável lá pela transmissão dos pulsos nervosos, né? Então, por as funções lá do sistema nervoso. E regula também a síntese do GABA, que é um neurotransmissor,
que é o GABA-aminobutírico, né? Que ele tem uma função muito importante na questão da saciedade, do bem-estar. Então, ele regula lá muito a questão da ingestão de alimentos, apetite. Então, são neurotransmissores que dependem ali da piroxina. Então, quando a gente tem uma regulação dessa diminuída produção de GABA, eu posso causar alguns transtornos, né, associados ao sistema nervoso. As fontes da piridoxina, então, a carne, derivados de grãos integrais, hortaliças, nozes, os alimentos de origem vegetal tendem a ter uma biodisponibilidade superior, né? Que elas estão sempre associadas a uma glicose, uma beta-glicosídeo, que a gente chama, então facilita a sua absorção, somente os alimentos de origem animal. Mas isso não quer dizer que os vegetais também não são bem absorvidos, tá? E a recomendação normalmente é de 0,016 por grama de proteína. Por que isso? Porque ela é fundamental no metabolismo da proteína. Então, geralmente, a recomendação é baseada na quantidade. Então, se eu ingerir uma quantidade X de proteína, eu teria que ingerir 0,16 gramas por grama de proteína ingerida, tá? A deficiência também é rara, né? Pode ser causada, por exemplo, uso de drogas, aqueles medicamentos para tuberculose. A deficiência pode causar alterações dermatológicas e neurológicas. Outros sintomas são fraqueza, insônia, neuropatias periféricas, né? Perda de sensibilidade, glossite, estomatite, a imunidade mediada por células pode estar prejudicada, principalmente assim, se tiver algumas proteínas de defesa, né, do organismo. E a toxicidade relativamente baixa, né? E uma outra ação tóxica é a neuropatia sensorial, alterações no modo de andar e na sensação periférica também. Então, uma pessoa ela acaba tendo uma alteração motora, mas por mais uma alteração no sistema neural mesmo. Então, ela perde um pouquinho o equilíbrio, então ela tem o andar comprometido. Mas é raro acontecer isso. A B7, que é a biotina, que é outra vitamina também importante, ela faz parte de reações que estão relacionadas, por exemplo, à adição e remoção de CO2. Então, na síntese, por exemplo, de proteína, de aminoácidos, né? Ou retirada de CO2 para, por exemplo, um aminoácido ácido, eu tiro CO2, eu formo um outro aminoácido. Então, é importante para a síntese de algumas proteínas, tá? Também é importante para a oxidação de ácido graxo, somente lá na beta-oxidação. Então, as reações, a ativação de enzimas que te retiram CO2 da molécula de ácido graxo, ela é muito importante. Ela faz um papel tanto no metabolismo de ácido graxo como de proteínas. O armazenamento dela pode acontecer no fígado, né? Mas isso quando a gente come um pouco mais uma quantidade, mas só que os estudos têm mostrado que mesmo quando a gente tem um armazenamento dessa vitamina no fígado, quando a gente precisa por alguma deficiência, alguma necessidade metabólica, essa reservinha lá do fígado não é não mobilizada. O fígado não vai liberar essa vitamina para qualquer outra função, tá? Então não adianta nada armazenar o excesso dela. As fontes, amplamente distribuídas nos alimentos, mas com um teor reduzido. Então, a quantidade é muito pequenininha. Mas a quantidade que a gente precisa também é muito pequenininha. Você vai ver lá, ó, de 28 a 42 microgramas. Então, o que está presente nos alimentos geralmente ajuda na nossa a necessidade. E os alimentos que contribuem mais com essa vitamina é o leite, o fígado e gema de ovo, tá? E sobre a biodisponibilidade dela, a gente não tem estudos assim conclusivos, não. A deficiência é rara. Uma das coisas importantes da biotina principalmente na sua disponibilidade no ovo, né? Então, por exemplo,
quem tem hábito, por exemplo, de consumir ovo cru ou gemada, né, eu posso ter um prejuízo na absorção da biotina. Por quê? Ela está mais presente na gema do ovo. E nós temos uma proteína chamada avidina, que está na clara. E essa avidina, ela tem a finalidade, né, essa ação de associar a biotina e, às vezes, prejudicar a absorção. Então, eu perco a absorção. Então, se eu cozinhar a clara do ovo, né, se eu coagular a clara, essa avidina é desnaturada, e ela não vai prejudicar a absorção da biotina da gema. Então, por exemplo, eu gosto de comer a gema molinha, né, do ovo. Ah, então ali está rica em biotina. Mas se a clara já tiver coagulada, não significa que, aliás, ou seja, significa que eu não vou ter prejuízo na absorção da biotina, porque ela não vai ter efeito nenhum em prejudicar a absorção. Os sintomas, né, da deficiência são dermatite, seborreia, alopécia, paralisia, tá? E toxicidade, não tem nenhuma um estudo aí definido da toxicidade dela. Uma outra vitamina gente, deixa eu dar uma olhada aqui na horário, porque eu vou ficar 40, tá tempo. Então, olha só, a vitamina B9, é o folato, né? É outra vitamina bastante importante, que é a folacina, ácido fólico. E esse ácido fólico, além das funções que a gente vai falar, ele tem uma formação bastante importante para o feto, principalmente para a maturação de algumas células, principalmente do sistema nervoso, tá? E algumas abortos espontâneos aconteceram e foram ser verificadas por má formação do feto, tá? A mitose, meiose, e mesmo formação dos órgãos do feto. E estava associada à deficiência dessa folacina, ou do folato, do ácido fólico. Então, por isso, hoje a recomendação é a suplementação para gestante, e mesmo antes da gravidez, a recomendação é que, quando uma mulher quer engravidar, ela já se prepara 6 meses antes com a suplementação de ácido fólico, porque ele é um produto e ele é muito destruído pela industrialização. Então, a gente geralmente consome uma alimentação com baixa quantidade, né? Quando não é uma gestante, a quantidade que a gente consome ainda tudo bem. Mas para gestante, às vezes não é suficiente. Eu vou precisar um pouco mais dela. Então, recomenda essa questão da suplementação um pouco tempo antes da gravidez, para não incorrer em alguma malformação aí no feto, tá? Ela tá a forma de poliglutamato nos alimentos, né? Então, ela quebra em monoglutamato no pâncreas e no intestino, e a parte da absorção dela acontece por transporte ativo, tá? Com substrato de enzimas assistentes de aminoácidos e nucleotídeos, né? Pela doação e recepção de carbono. Então, e ela é por isso mesmo que ela também, além da formação de nucleotídeos e aminoácidos, ela também é na formação do DNA e RNA, que é importante na divisão celular. E aí que está dos grandes problemas aí, importante na gestação, ela ter essa quantidade para suprir a necessidade de divisão celular do feto. É essencial na formação de hemácias e formação de maturação de leucócitos. Eu posso ter alguma deficiência ou mesmo algum tipo de anemia por deficiência de B12 e de ácido fólico, viu? Ou de folato. Então, ele é carregador de carbono na formação do grupo M, né? Que esse grupo M é responsável pela formação da hemoglobina, é onde se liga o ferro. Então, a gente, com deficiência do folato, eu posso ocasionar uma anemia que a gente chama de anemia perniciosa. Não é por deficiência de ferro, mas por deficiência na formação do M, que é a molécula que segura ferro da hemoglobina, tá? É a porção da hemoglobina que segura ferro. As fontes, né? De origem vegetal e animal são bastante variadas.
A biodisponibilidade pode variar de 25% a 50%, tá? Isso depende da combinação de alimentos também. Alimentos que são mais ricos são os fígados, cogumelos, vegetal folhoso escuro, né? De verde escuro, espinafre, aspargo, brócolis, carne bovina, somente as magras, né? Batata, pão integral, suco de laranja, feijões. E olha a quantidade, também é bem pequenininha, em torno de 281 miligramas para homens e 207 para mulheres, que também está relacionado à quantidade de proteína corporal, né? Então, somente síntese proteica. Mas na gestação, geralmente, a gente precisa de uma suplementação mais adequada. Prejuízos, a deficiência pode causar prejuízo no DNA, no RNA, tanto para a síntese de hemácia, leucócitos, células epiteliais. No sangue, né? Ela pode causar uma anemia megaloblástica macrocítica, né? Onde a gente vai ter hemoglobinas, eritrócitos grandes e imaturos, um excesso de hemoglobina, que são as células do sistema fazem parte lá das células do sangue, né? Células sanguíneas, e os eritrócitos, na verdade. E os sinais, né, da deficiência: hiperpigmentação nuclear de leucócitos, fraqueza, depressão, neuropatia, lesões dermatológicas e crescimento precário. A toxicidade. Não há nenhum efeito assim relatado sobre a toxicidade, mas altos índices do folato, eles podem ter uma diminuição na biodisponibilidade do zinco, podem interferir na absorção do zinco, tá? Então, mas isso também não tem nada muito conclusivo, não. Foram alguns estudos que acabaram observando que pessoas que consumiam muito folato acabavam tendo uma perda de zinco nas fezes maior, ou alguma deficiência endógena. E por último, né, da nossa vitaminas hidrossolúveis é a cobalamina. A cobalamina, ou B12, que é muito importante, essa cobalamina, ela é liberada principalmente das ligações peptídicas pelo HCl, porque essa cianocobalamina, ou a cobalamina, ela está muito presente nos alimentos junto com proteína. Então, elas são liberadas, a liberação dela, da proteína, para ser utilizada pelo nosso organismo, ela depende do quê? Do HCl, tá? E também do fator intrínseco para ser absorvido. Porque ela é pouco absorvida no intestino, excesso se eu ainda tiver fator intrínseco na secreção gástrica. Porque se eu não tiver, a quantidade é muito pequena. Então, ela depende da presença do HCl, que é o ácido clorídrico presente no estômago, para ser liberada, para ser absorvida, e depende do fator intrínseco que é produzido pelas células, né, parácrinas, se eu não me engano, lá da mucosa gástrica, para ser liberada, para poder auxiliar na sua absorção. Então, por exemplo, pessoas que usam muito antiácidos, né, medicamento para úlceras, né, ou gastrite, omeprazol, que é um medicamento aí bastante usado, né, para as pessoas, principalmente com gastrite. Então, são medicamentos que acabam, antibióticos também, que eles, né, prejudicam muito a produção de ácidos. Então, eles são substâncias que prejudicam na absorção dessa vitamina. Embora a gente possa comer os alimentos, mas a gente não consegue nem liberar das ligações proteicas e nem ser absorvida com eficiência. E pode manifestar deficiência, e principalmente pode ser ocasionada anemias por deficiência de cobalamina ou de B12, decorrente, por exemplo, em pessoas que têm úlceras e usam medicamento, tá? E o cálcio também é é importantíssimo para levar essa vitamina para dentro das células, né? Geralmente, essa vitamina, na circulação, ela é transportada ligada à proteína, tá? Então, ela forma que a gente chama de transcobalamina 1 e 2.
é uma proteína que no nosso sangue, quando ela conseguiu ser absorvida, ela vai ser transformada no nosso sangue por essa proteína, então formando uma transcobalamina. Então, a gente tem duas moléculas, transcobalamina 1 e 2, que são proteínas lá que transportam essa cobalamina na circulação. A função dela, né, é essencial no metabolismo celular, tanto do gastrointestinal, medula óssea e tecido nervoso, participa da síntese de DNA e RNA, e também ela tem um papel importante na formação da mielina. Então, quando a gente tem uma quantidade reduzida dessa vitamina, eu posso ter comprometido a produção da mielina, que é aquela membrana de proteção do sistema nervoso, tá? As fontes, então, fígado, rim, leite, ovos, peixe, carnes. Então, por exemplo, ela é bem ampla na natureza. Só que uma grande, por exemplo, em pessoas que comem poucos alimentos de origem animal, por exemplo, né? E vamos supor que é lácteo vegetariano, né? Então, o que que acontece? Pode acontecer que o leite que eu consumo, ele pode, ele é rico em vitamina do B12, mas ele pode, por exemplo, ter perdas dessa vitamina durante o processamento. Então, por exemplo, leite de caixinha, que é aquele esterilizado, ele é melhor que o leite pasteurizado em relação ao conteúdo de vitamina B12, porque o processo de pasteurização, que é aquele que usa a temperatura em torno de 60, 70 graus por meia hora, ele é muito mais prejudicial para destruir a vitamina B12 do que aquele processo de esterilização que usa temperatura extremamente alta por alguns segundos para destruir o micro-organismo, mas ela não é suficiente um tempo para degradar a vitamina, então ela é melhor. Mas um procedimento que a gente faz em casa, muitas vezes, de ficar aquecendo o leite, às vezes a temperatura de 60 graus, né? Ou às vezes ferver o leite, numa temperatura de 100 graus, a gente deixa lá fervendo, ele fica ali num processo, né, de aquecimento, às vezes fica lá demorando uns 10, 15 minutinhos, 5 minutos, isso já perde grande quantidade de vitamina, viu? A origem vegetal pode acontecer nos alimentos se tiver contaminação ou síntese bacteriana, né? E nos produtos fermentados também pode conter vitamina B12, porque as bactérias ou fungos que são usados para fermentação, durante o seu metabolismo, o seu crescimento, para fazer a produção dos ácidos, elas produzem grande quantidade de vitamina B12 também, tá? A necessidade é bem pequena, mas, ó, 2 microgramas por dia, mas já é suficiente para causar danos severos quando a gente não gera essa quantidade, tá? Então, adultos, de uma forma geral, né, essa quantidade. É recomendado uma quantidade maior para gestantes e lactantes, né, durante a gestação e lactação, mas não tem uma quantidade ainda bem definida. E bebês necessitam em torno de 0,3 microgramas por dia, certo? A deficiência dessa vitamina pode causar alteração, por exemplo, na divisão celular, né? Pode causar anemia megaloblástica, pode causar anormalidades neurológicas e não há relatos de toxicidade em relação a essa vitamina, certo? A outra vitamina, que é hidrossolúvel, né, que tem uma participação muito importante lá no nosso organismo, é a vitamina C. E a vitamina C, ela é hidrossolúvel, e um dos papéis importantes nela é atuar como antioxidante. Ela tem outras funções, né? No sistema imunológico, na síntese de colágeno, mas ela tem um grande papel aí nessas reações de oxirredução. Então, ela atua como um antioxidante. Então, muitas vezes, essa recomendação de quantidades mais elevadas de vitamina C é justamente para suprir aquela quantidade para suprir essa questão dos radicais livres, né? Proteger contra a oxidação celular, proteger o organismo contra o envelhecimento,
contra a formação de células cancerígenas. Então, ela tem muito esse apelo aí em relação à oxidação, tá? Então, ela tem um efeito protetor como antioxidante. A absorção dela é por transporte ativo e difusão passiva também. 90% dessa vitamina é ingerida quando a gente ingere entre 20 e 120 miligramas por dia, tá? A recomendação dessa vitamina é em torno de 80 miligramas, 60 a 80 miligramas. Então, essa quantidade aqui a gente está absorvendo uma quantidade boa, né? 90% daquilo que a gente está ingerindo está consumindo. Quando as quantidades são muito elevadas, né? Pode atingir até 12 gramas, a absorção vai acontecer só 16%. Por quê? Porque a gente não consegue, o organismo, quando tem muita coisa para se proteger, ele absorve só o que ele precisa. Então, às vezes, quando a gente está dando aquelas mega doses de vitamina C, achando que o indivíduo está se beneficiando daquilo, não está, tá? Então, ele pode até estar perdendo muita vitamina. E, às vezes, nas fezes, sem absorver. Fora que, quando o organismo não utiliza, a gente vai jogar muito essas vitaminas na urina, perder na urina. Então, por exemplo, quando a gente consome vitaminas do complexo D, geralmente a urina, ela fica muito mais escura, com cheiro muito mais forte. Significa que a gente está perdendo muito daquilo que eu estou ingerindo. Às vezes a gente nem está precisando e o corpo joga fora, né? E isso acaba dando um desgaste muito grande lá para o organismo, né? E é bastante sério, a gente tem que observar muito isso. Tá? Zinco e pectina também pode diminuir a absorção da vitamina C. Os extratos cítricos, né, aqueles substâncias cítricas, ácidos cítricos que estão nas frutas, em alimentos de origem natural, que estão alimentos cítricos, né, frutas e verduras cítricas, são os cítricos naturais, eles podem aumentar a absorção da vitamina C, tá? Tanto a forma natural como a usar em suplementos, eles são igualmente biodisponíveis, são absorvidos em grande quantidade, né? Facilmente oxidável, né? Tanto calor, alcalinidade, hidrossolubilidade. Então, quer dizer, a vitamina C, quando a gente aquece, eu perco ela. Quando eu alcalino, eu perco ela. A luz perde vitamina C, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado também na forma que a gente armazena, somente as fontes de vitamina C, as frutas, frutas cítricas, né? Então, por exemplo, ó, cajuzinho do cerrado. Eu falo de uma experiência que eu tive com a análise de vitamina C em caju do cerrado. Então, por exemplo, quando a gente ia lá pro cerrado, né, para pegar os cajuzinhos para a gente analisar no laboratório, a gente tinha que pegar esses cajuzinhos e já na hora que a gente coletava, já punha numa embalagem escura, com uma temperatura bem baixa, com gelo, e já ia correndo para o laboratório o mais rápido possível, porque só o fato de a gente transportar, né, e tá a presença de calor, a presença de luz, né, de oxigênio, já destruía. Então, a gente teve casos, por exemplo, de pegar o cajuzinho, chegar lá e não ter quase nada de vitamina C, né, se a gente não armazenava adequadamente. E mesmo no ambiente onde a gente tinha que analisar, tinha que ser todo escuro, né, toda a embalagem escura, com o mínimo de oxigênio, toda a reação tinha que ser muito rápida, né, com os tubos todos fechados, para a gente poder não perder, porque perde muito, né? Então, imagina no alimento, a gente cozinhando, a gente aquecendo, batendo, né? Quando a gente pega suco de fruta, bate o suco de fruta rico em vitamina C, e às vezes a gente observa que às vezes coloca uma limonada, ou então um suco de laranja, abacaxi, e aí eu vou vendo que com o tempo vai ficando com gosto amargo, e esse gosto amargo justamente é produto de oxidação da vitamina C, né, que já significa que eu perdi aquela substância, né? E as frutas, hortaliças e vísceras, né,
é, são, são importantes para o crescimento e amadurecimento. Aliás, frutas, hortaliças e vísceras, né? Crescimento e amadurecimento. Isso depende muito do amadurecimento desses alimentos. Víscera eu não sei porque eu coloquei aqui, não tem nada a ver. A vitamina C, a deficiência, causa uma doença chamada escorbuto. Esse escorbuto geralmente está relacionado à dificuldade de cicatrização, porque a vitamina C é essencial para o colágeno. Então, aqueles tecidos onde a gente depende do colágeno para fazer a constituição do tecido, a estabilidade do tecido, se eu não tiver vitamina C, eu não faz. Então, geralmente a deficiência acontece com aquelas hemorragias na gengiva, sangramento na gengiva, no nariz, né? Naqueles tecidos que têm uma cicatrização bem prejudicada por conta da deficiência, né? E também pode causar, principalmente naquelas formas infantis, que a gente não são enriquecidas com a vitamina, com a vitamina. Somente as crianças, logo né, depois que estão tirando a amamentação, ou introduzindo alimentos, e às vezes elas têm uma injeção muito baixa de vitamina C, porque os alimentos fontes são muito baixos. Então, a gente tem fórmulas infantis que ajudam, né, a obter essa quantidade de vitamina C que elas precisam ou então que não ingere os sucos cítricos, né? E aí pode ter, então, uma deficiência. Então, a cicatrização fica prejudicada, acontece edemas, hemorragia, fraqueza nos ossos, cartilagens, dentes, tecido conjuntivo, principalmente pelo papel dela lá na síntese do colágeno. A toxicidade dela pode acontecer, que é muito comum, e ela pode estar associada a diarreia e cálculo renal. E acontece essa toxicidade principalmente naquelas pessoas que suplementam, né, que tomam uma dose diária de vitamina C de 1 grama por dia, né? Então, isso tudo acaba prejudicando bastante, tá? A recomendação, adultos, 60 miligramas por dia, 10 miligramas pode prevenir o escorbuto, e fumantes, né, 100 miligramas por dia, menor que isso, às vezes tem uma perda muito grande, principalmente pela quantidade de radicais livres que são produzidos pelos os produtos ali do cigarro, né, as substâncias que são inaladas e acabam aumentando, né, a produção de radicais, e aí ela ajuda aí no combater esses danos aí em relação aos radicais, tá? Então, quer dizer, 10 miligramas, quando a gente ingere 10 miligramas, já é suficiente para prevenir o escorbuto. A gente precisa ingerir 60 por dia, mas é para ajudar nas outras funções que são importantes aí, como proteção antioxidante, tá? E aí a gente já passa para vitaminas do complexo, da vitamina lipossolúvel, mas o nosso tempo já acabou, né? Aí a gente passa isso na próxima aula.